Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, agradecemos os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. Agradecemos a Loja Regla, a maior multimarcas do sul do país, que veste toda a família com as melhores marcas do mercado. A Regla é a responsável por nos vestir em todos os programas Mulheres. Então, nosso agradecimento muito especial à Loja Regla, porque é responsável por esses looks lindos que nós usamos nos programas. Agradecemos também a Gráfica Papel Picado, que é muito mais que papel, é amor. E lembramos que estamos nas plataformas da Conecta Mais TV, do YouTube e do canal 8 da Adilnet, também pelo Facebook da Conecta Mais TV. Então nos acompanhem em todas as quartas-feiras com programas inéditos e também todos os programas da Conecta Mais TV, que você tem muito a aprender e a ficar por dentro de tudo que se passa na nossa região. Agora, meu boa noite vai para minhas queridas colegas de todas as noites de quarta-feira. Boa noite, Jô, boa noite, Roberta. É sempre um prazer dividir esse espaço com vocês. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Boa noite, Veri. Boa noite ao público que está nos assistindo. Realmente é um prazer estarmos todas as quartas juntos e hoje o assunto que iremos abordar é muito interessante, então fiquem ligados. Boa noite, Veri. Boa noite, Jô. Boa noite, Michele. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite ao público de casa e, como a Veri já disse, a nossa Regla. Muito obrigada e um beijo especial a Gabi e ao Elias. A Gabi que está à frente hoje, né, Gabi, da Regla, comprando essas roupas lindas, nos vestindo. Que prazer, toda quarta à noite estar com os looks de vocês. Então, um beijo e vamos lá para o nosso programa que hoje está essencial e ninguém pode perder. É isso aí. Então, o tema de hoje é bipolaridade. E a nossa convidada especial é a doutora Michele Ferrari. Então, muito boa noite, doutora Michele. É muito prazer estar recebendo você aqui nessa noite tão especial para conversarmos sobre esse assunto tão importante que é a bipolaridade. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando, né, desse programa e falar desse assunto tão polêmico, né, tão importante que é o transtorno bipolar. É tão em vogue nos dias de hoje, né? Inicialmente, doutora, a gente gostaria que você se autoapresentasse para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer quem é a nossa convidada desta noite. Então, me chamo Michele Ferrari, né? Sou médica, especialista em psiquiatria. Hoje em dia, né, trabalho em consultório particular e também num centro de atenção psicossocial na cidade de Guaporé, né, que atende especificamente esses pacientes com transtornos mentais. Muito bem. E, doutora, logo no início da nossa conversa, a gente gostaria que você falasse um pouquinho o que é o transtorno bipolar, o que é essa tal de bipolaridade que muitas pessoas falam, muitas pessoas até comentam, esse é bipolar, aquela é bipolar, por causa das trocas de humor e tal, mas qual é o conceito científico, o conceito médico da bipolaridade? Juntando com a pergunta da Veri, é uma doença ou não é uma doença? Então, o transtorno afetivo bipolar, né, é sim uma doença, né, é uma das principais causas, né, de incapacidade em todo o mundo. O que é a bipolaridade em si, né, como o nome já diz, né, é uma doença com dois polos, né, então a pessoa, ela altera, né, os sintomas, depressão e hipomania ou mania, né? Então, essa alternância, né, essa instabilidade no humor faz com que se possa fazer, né, o diagnóstico da bipolaridade.
A bipolaridade em si, né, afeta tanto crianças como adultos jovens e também pode ser feito o diagnóstico, né, também em pessoas com maior idade. O primeiro episódio maníaco ou depressão bipolar pode sim acontecer em pessoas com maior idade. Doutora, e as causas têm a ver com genética? Sim. Um familiar, né, de primeiro grau, né, com o diagnóstico de bipolaridade aumenta em até 80 vezes, né, 80% a mais de chances da pessoa, né, do familiar de primeiro grau também desenvolver. Então tem muita relação com a genética mesmo. Bastante. Mas claro que junto com a genética também existem outros fatores, principalmente fator ambiental, né? Então, um trauma na infância, né? Muitas vezes abuso, né, na infância, tudo isso junto com uma predisposição genética facilita, né, a desenvolver esse transtorno. Doutora, e outra dúvida, a senhora falou ali que dá em várias idades, mas ouve-se falar que tem uma data, uma idade, geralmente em torno dos 18, que ela se desenvolve, dos 15 aos 25, ali, isso procede, doutora, ou não? Algumas literaturas, né, falam dos 20 aos 50 anos, mas uma média, sim, aos 25 anos. Que geralmente o diagnóstico da bipolaridade é um diagnóstico difícil, né, de se fazer. Muitas vezes o indivíduo passa um período longo, né, do tempo tratando depressão, Para né? depois diagnosticar a bipolaridade. É que depende, acredito que de vários, até especialistas, né, doutora? É um processo um pouquinho demorado, né, para o diagnóstico. Uhum. E esse tratamento não adequado, né, faz com que a doença em si fique mais severa, né, os sintomas fiquem mais exacerbados, uma maior dificuldade até no tratamento, né, uma maior refratariedade, né, dos episódios, né, e tudo isso vai gerando déficits cognitivos, né, problemas, né, no convívio social, toda essa... Michele, então, hoje os transtornos bipolares estão aparecendo com bastante frequência. Muitas pessoas comentam que estão com transtorno bipolar. Então, porque a tecnologia, a gente está cheio de informações, né, sobrecarregados de informações, e então muitas pessoas têm certos pontos de vista, têm agem de maneira diferente, assim, e aí a culpa é da bipolaridade. Tudo é culpa da bipolaridade. Eu sou bipolar, eu estou passando por um momento difícil, eu estou bipolar, isso procede, muitas pessoas não são diagnosticadas, mas se acham bipolar, ou é uma situação que tá, tipo, todo mundo realmente tá ficando maluco e achando que é bipolar. Porque eu noto que as pessoas dão a bipolaridade, muitas vezes, né, Jo, como uma desculpa. Tipo, eu não consegui tal coisa, mas eu acho que, não sei, todo mundo é bipolar, ou a maioria está bipolar, é algo que... Não, e sem falar que às vezes a gente se pega e diz, sou meio bipolar, né, mas tem que ter um diagnóstico. Um diagnóstico, Então, essa sobrecarga de informação, muito trabalho, tudo que está acontecendo, pode gerar a bipolaridade, como muitas pessoas hoje estão comentando? Então, como eu falei, né, tem a questão genética, tem a questão do fatores ambientais, mas muitas das pessoas, mudou o humor, é bipolar. Não, né, não é bem assim. O que eu costumo falar, né, também para os pacientes, vai ter momentos que vão acontecer coisas não agradáveis que vai ficar triste, e isso é normal, né, que bom que tem sentimentos, né. Outros momentos
que vai, de alguma forma, vai conquistar alguma coisa ou vai acontecer algo bom, que vai ficar eufórico, vai ficar super feliz. E tá tudo bem, né? O que a gente tem que diferenciar, né, digamos assim, porque a bipolaridade em si, né, essas alterações no humor, esses sintomas, precisam gerar prejuízos, né? Só que, claro, o indivíduo, não tô bem, então, enfim, fica se vitimizando. Não existe, né? né? Não existe. Tem que ter, como eu falei, o diagnóstico é difícil, né? Tem que ser feito por um profissional especializado e não é assim, né? E não Mudei é de num humor. episódio isolado, né, doutora? Até porque é uma doença, É uma né? doença, Como a exato. doutora falou no início da nossa conversa. E se tratando de uma doença, que sinais, que sintomas as pessoas deverão ficar atentas para procurar um profissional e saber se realmente estão com o transtorno, para procurar um tratamento também, né? Após isso, que as pessoas têm que ficar atentas. Os principais sintomas, os principais sinais. Então, o paciente com bipolaridade pode, né, alterar o humor depressivo ou então maníaco, não necessariamente, depois vou falar um pouquinho dos tipos, né, mas o paciente, então, depressivo, falta de interesse nas atividades que antes fazia, insônia, né, dificuldade para dormir, ou então passar maior parte do tempo, né, dormindo, aumento do apetite, assim como pode ocorrer diminuição do apetite também, né, pensamentos de morte, assim como pensamentos de ruína, assim, que nada dá certo, né, autodestrutivos, né, mais no quadro depressivo. Em contrapartida, né, o quadro maníaco ou hipomaníaco, né, então a pessoa tem um período de humor mais elevado, né, mais eufórico ou até mesmo irritável, né, fica mais irritado, uma pressão de fala, assim, uma necessidade maior de falar, a pessoa se sente grandiosa, né, tudo consegue, tudo, né, se sentem maravilhado, digamos Empoderado. assim, né, empoderado. Assim como digamos assim, foca em atividades que às vezes pode trazer riscos, né, principalmente social, muitas vezes até de cunho sexual, né, se expõe, né, aquela exposição, gastos excessivos, empréstimos, né, que depois não consegue dar a volta, né, enfim, sintomas que vão levar ao prejuízo, né, desses... E esse período, esses episódios, tanto maníaco quanto depressivo, qual o tempo de duração? Muda muito de pessoa para pessoa ou existe um período mais ou menos previsto desses sintomas? Varia bastante de pessoa para pessoa. O que, né, faz o diagnóstico, digamos assim, né, da mania e da hipomania é o tempo de duração dos sintomas. Então, uma pessoa em mania, ela vai ter esses sintomas mais eufóricos por, no mínimo, uma semana, né? E também outra coisa que diferencia a hipomania da mania, os sintomas maníacos são mais exacerbados, digamos assim, do que na hipomania. As pessoas que entram em mania, muitas vezes, o que acompanha a mania são os surtos psicóticos, né? Os delírios, principalmente religiosos, alucinações auditivas, visuais, né? Ouvir vozes, ver vultos, e levam muito à internação, né? Ao contrário da hipomania, que muitas né, na maioria das vezes o tratamento pode ser ambulatorial, né? Pode ser feito em casa. Michele, por tudo que tu nos relatou, parece muito parecido com a depressão, né?
E como é que vocês, psiquiatras, fazem esse diagnóstico, né? Quanto tempo vocês levam? Então, eu sou uma pessoa que eu tô me identificando que eu tô muito triste, eu tô muito feliz, eu tô eufórica, depois eu fico triste, eu vou procurar um psiquiatra. Quanto tempo eu fico sendo medicada com depressão até chegar ao ponto de eu ser medicada e diagnosticada com a bipolaridade? Geralmente, claro, muitas vezes passa despercebido, né? A gente tem o DSM, né, que é o nosso guia, né, no diagnóstico, e a maioria das vezes, numa primeira consulta, né, bem detalhada, enfim, a gente já consegue fazer o diagnóstico. O que demora é até a pessoa chegar até o profissional, né, que muitas vezes tem a negação, não preciso de medicamento, não, tá tudo bem, né, Então, o que demora é até a pessoa aceitar, né, que algo está errado E buscar ajuda. Até porque existe também um preconceito em relação a isso, né, doutora? Muitas Ainda pessoas, existe, né? bastante Ainda existe. preconceito, né? Aquela coisa, né? Vai num profissional, né, da saúde mental, é louco. Não, a depressão, a bipolaridade, a ansiedade, né? Enfim. Hoje elas fazem parte da rotina de quase todo mundo. Exatamente. São doenças, né? São doenças. Que têm que ser tratadas. O que eu costumo dizer, assim como o diabetes, a hipertensão, que precisam ser tratadas, são doenças crônicas, né? As mentais também funcionam da mesma maneira. Isso aí, né? Precisam procurar ajuda profissional, né, doutora? O nosso papo está muito interessante, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que o programa Mulheres de hoje está muito interessante. É só um minutinho e a gente volta após os comerciais. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Assunto sério, mas de uma forma divertida. Ora Bolas, toda terça às 9h ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Ateliê do Pano, um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje estamos conversando sobre um assunto muito importante, bipolaridade. E a nossa convidada especial desta noite é a doutora Michele Ferrari. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. E quem faz os agradecimentos agora é minha colega Jocola. Muito bem, então, nossos agradecimentos à Paulinha, do Laboratório Multiexame, sempre oferecendo o melhor, inclusive com atendimento a domicílio. Então, um beijo para a Paulinha, proprietária do Multiexames. Um abraço também a Marisete Dallagnol, é especialista em ortodontia. Então, parabéns pelo teu trabalho, Marisete, um abraço. Então, isso aí, Ju, né? Sempre agradecendo esses patrocinadores que são muito importantes, né? E que são os responsáveis pelo nosso programa, por o nosso programa acontecer todas as quartas-feiras, sempre com convidados tão especiais quanto a nossa convidada de hoje. Doutora Michele, continuando então o nosso assunto sobre transtorno bipolar, a gente ouve que muitas pessoas que têm o transtorno também fazem uso abusivo de álcool, de drogas, têm problemas de relacionamento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os indivíduos, né, com o transtorno têm sim, né, mais propensão ao uso abusivo, né, dessas substâncias. O que muitas vezes também fica difícil no tratamento, né? Enfim, todo mundo, né? Quem faz tratamento, né? Na saúde mental, o ideal, né? Que se evite qualquer tipo de substância, né? Para não interferir no tratamento. Mas sim, é bem comum, né? Essas pessoas a desenvolverem, né, esse transtorno por substância, né? As pessoas que são diagnosticadas usam álcool, ou as pessoas antes de ser diagnosticada é um fator que faz que ela usa muito álcool e drogas e aí faz ser diagnosticada mais fácil? Não, geralmente pós-diagnóstico? Antes do diagnóstico. É um dos sintomas, né? Quando a pessoa faz o uso abusivo, é um dos sintomas do transtorno. Não é o sintoma, mas assim, a pessoa mais propensa a buscar essas substâncias. O quadro depressivo, né? Geralmente a pessoa busca mais o conforto, né, digamos assim, na bebida alcoólica, né? E o eufórico, né, mais na cocaína, né, nas substâncias mais pesadas, digamos assim. E doutora, assim, e o relacionamento pessoal dessas pessoas é complicado para ter alguém na família que tem o transtorno, para as outras pessoas lidarem com essa pessoa e entender que essa pessoa está doente e saber como se relacionar com essa pessoa, né? É importante, assim, a primeira coisa, né, assim, que os familiares devem entender é que a pessoa não escolhe, né, ter uma doença, não escolhe ser bipolar. Enfim, ela desenvolve, né, essa patologia. O familiar precisa entender que é um período, né, que essa pessoa está passando um período difícil, que esse familiar vem enfrentando, e é importante que a família esteja
ali ajudando, né? Principalmente, né, na questão das medicações, né, cuidando, ver se a pessoa está tomando direitinho, porque geralmente quando está, né, em crise, né, está nesses episódios, o indivíduo não faz o uso correto, né, da medicação. Doutora, e a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que tomar a medicação para sempre? Para sempre. A bipolaridade é uma doença crônica, né? Assim como o diabetes, a hipertensão. Então, a medicação vai ser para sempre. Não necessariamente a mesma medicação. Ao longo, né, do tempo, as medicações podem mudar, né? Dependendo dos sintomas, mas sim, vai tomar para a vida toda. Não melhora nunca da bipolaridade. Não, doutora, uma doença crônica. E outra coisa, somente a medicação é o suficiente? Não. Na saúde mental, né, em si, o ideal é que sempre o tratamento seja multidisciplinar, né? Então, sim, principalmente na bipolaridade, é essencial a medicação, né, para controle dos sintomas, mas é importante que, junto com a medicação, se faça terapia, né? Atividade física ajuda bastante também, né? Bem como, né, cuidar da alimentação também. Então, são vários fatores ali, um tratamento multidisciplinar. Bacana. E quando se encontra nesses episódios depressivo, é normal a pessoa se sentir muito triste, muito vazia. E existe um índice alto de pessoas que cometem suicídio em função desse transtorno? Na bipolaridade em si, são altos os índices, sim, do suicídio, né? A pessoa, o indivíduo, né, com bipolaridade, geralmente ele deprime muito, né? Então, sim, o suicídio é bem frequente nesses pacientes. Por isso, né, a família está sempre ali, né, ajudando, apoiando, para que se tenha um tratamento efetivo, digamos assim, né, para que a pessoa faça o uso da medicação. Muitas vezes é importante que os familiares acompanhem esses pacientes no atendimento, né? Enfim, o apoio familiar, o apoio de pessoas próximas é bem importante para que não ocorra, né, esses... Michele, eu acredito que não exista, né, numa doença mental, não deve existir melhor ou pior, mas digamos, qual é o menos pior? Bipolaridade ou depressão? Mais fácil de tratar, talvez? Mais fácil de tratar a depressão, né? Mas os dois são graves, né? Claro que na depressão em si, né, a gente tem quadros mais leves, moderados, graves, que podem chegar, inclusive, né, a quadros psicóticos, né? Da mesma forma, alucinações auditivas, visuais, né? Mas, claro, o mais difícil de tratar, né, é o quadro depressivo na bipolaridade em si. E no caso, doutora, de um familiar ter um surto psicótico, como a família deve agir num primeiro momento? Eu sei que num segundo momento tem que procurar um profissional, mas num primeiro momento, o que a família deve fazer? Manter a calma, que é o mais difícil, né? Enfim, a pessoa tá ali em surto, né? Então, a tendência é todos se desesperarem. Tentar, muitas vezes, né, conter o paciente e chamar o SAMU, né? E o que não se deve fazer em momento algum quando nesses episódios de surtos? Ir contra contrariar o paciente, né? Que, enfim, só vai piorar a situação. Ou então, muitas vezes, menosprezar, né? Digamos assim, o que a pessoa está sentindo, né? Então, tá ali sempre apoiando e sim, o quanto antes, chamar o SAMU, entrar em contato com o médico assistente, né? É que tem muitas pessoas que, eu ouço muita gente dizer que quando tu tem depressão ou tu tem alguma pessoa depressiva
perto de ti, é para te simplesmente ficar ao lado, ouvindo essa pessoa. Seja ouvinte, fica perto, não precisa dar opinião. Mas às vezes a gente tem pessoas próximas e que a gente ama muito e que a gente vê que são pessoas que estão ficando depressivas, né? E foram ativas até ontem, então te dá um desespero. Tu diz, não, vamos lá, vamos sacudir, porque ela tem que reagir. E então, às vezes é difícil, mas eu sei que eu tive amigas que me disseram, tem que ficar só ao lado da pessoa, né? Que tinham familiares, tem que ficar só ao lado ouvindo. E eu acho que isso deve ser muito difícil, principalmente se o paciente que hoje está em depressão foi um paciente muito ativo e sempre E até porque a gente tem essa tendência, né, de querer erguer exatamente a pessoa, de querer, né, ajudar, né? ajudar. Mas aí dá para chegar, né, nessa pessoa e perguntar, né, como posso te ajudar, né? Quer conversar, né? Aí a pessoa, querendo ou não, né? Não, quero ficar quietinha. Ok. Tem que respeitar. Respeita, né? Enfim, ajudando conforme também a pessoa permite, né? Exato, porque nem todo mundo quer ficar de bate-papo ou quer algo, né? Tem pessoas que querem ficar mais na sua, tem pessoas que querem, se esforçam para sair do lugar e para tentar. Então, são vários tipos, eu acho que tem. É, né? um quadro depressivo grave, né? Enfim, muitas vezes a pessoa não quer sair da cama, não tem força nem para tomar banho, nem para, né, se arrumar, enfim. Muito menos para conversar, né? Para querer falar algo. Então, nesses momentos, sim, né? O familiar tá só ali, junto, sem falar nada. Enfim, muitas vezes já é uma grande ajuda, né? Doutora, e a pessoa bipolar, ela pode ser perigosa? Pode. Quando a pessoa está em surto, né? Muitas vezes ela se torna agressiva, né? Ela está em surto, ela não sabe o que está fazendo, né? Ela está doente. Tanto que quando sai do surto, não lembra o que aconteceu, né? Então, sim, a pessoa pode agredir, pode machucar, pode se auto-machucar, né? Tem a questão, né, não só da agressividade, mas também da exposição, né? Enfim, não, né, mas o que aconteceu, né, há pouco tempo na mídia, né, também, a menina que se expôs, né? Então, tudo isso acontece, né? Doutora, e os tipos de bipolaridade? Existe tipo 1, tipo 2? A gente gostaria que você explicasse um pouquinho. Então, existe o bipolar tipo 1, né? Que são quando ocorre, né, episódios maníacos, né? Que são aqueles episódios mais graves, né? Digamos assim. Podendo... Um episódio maníaco já em toda a vida já caracteriza o bipolar tipo 1, né? Pode ou não ter o episódio depressivo. O bipolar tipo 2, ele vai apresentar vai ter que ter, né, pelo menos um episódio de hipomania, que é aqueles com sintomas mais brandos, né, digamos assim, que duram menos tempo, acompanhado, então, de pelo menos um episódio depressivo. Existe também outros tipos, né, o ciclador rápido, o bipolar mais melancólico, o bipolar com sintomas ansiosos associados, mas o mais comum, né, o que a gente mais diz é o bipolar, o tipo 1 e o tipo 2. Michele, é comum, ou já aconteceu contigo, de tu estar num grupo de amigos e tu conseguir identificar? Estou convivendo com bipolar, mas não posso falar, pessoas às vezes nem aceitam, mas é algo que no convívio se consegue identificar, claro, um profissional consegue por certas maneiras, certas ações. Quando o convívio é maior, né, tu passa mais tempo junto com a pessoa, sim, muitas vezes tu nota assim, opa, tá demais, ou então, né,
Mas, por exemplo, uma conversa rápida, digamos assim, aí é mais difícil. Mas no convívio se nota. No convívio, sim. Uhum. Interessante e preocupante também, né, Gurias? Preocupante. Doutora, a gente vai agora então para mais um intervalo comercial e a gente retorna em seguida com esse papo super interessante com essa nossa convidada tão especial que é a doutora Michele. Então fiquem conosco que é só um minutinho e a gente volta em seguida. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Ateliê do Pano. Um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje estamos conversando sobre bipolaridade com a doutora Michele Ferrari. Papo muito interessante. E antes da gente continuar, então, esse nosso bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores. E quem faz os agradecimentos agora, minha belíssima colega, Roberta Pegoraro, que tá lindíssima nesse look, Roberta. Nesse look Regla, muitíssimo obrigada, Veri. O look de todas hoje, né? É verdade. Tá muito legal mesmo. Então, muitíssimo obrigada aos nossos patrocinadores, a cooperativa Sicredi, gente que coopera, cresce. E ao restaurante Mascaron, que todas as noites nos brinda com vinhos maravilhosos. Hoje estamos brindando com esse Merlot, um Merlot rosé fino, uma delícia. Então, um brinde
ao nosso programa e à gastronomia caseira que conta histórias com um cenário belíssimo. Obrigada. E a saúde, né? A nossa saúde A mental, nossa né? Saúde mental. Verdade, É bem importantíssima, lembrado. né? Bem lembrado. Obrigada, então, patrocinadores. Então tá, vamos continuar então com o nosso bate-papo aqui com a doutora Michele, falando sobre o transtorno bipolar. O que a gente poderia colocar, além do que já foi colocado, sobre a prevalência desse transtorno? Quanto por cento, mais ou menos, da população sofre desse transtorno? E existem mais pessoas com o transtorno do sexo feminino, masculino? Como funciona isso? Mundialmente, assim, falando, em torno de 2,4%, né, da população em todo o mundo vai desenvolver, né? No Brasil, em torno de 2,1%, né, o que a literatura diz. É mais comum o do tipo 1, né? E o que se diz, assim, é que não tem uma prevalência estimada se é mais comum em homens ou em mulheres, mas que os episódios maníacos são mais comuns em homens e os depressivos mais comuns em mulheres. Olha só. Doutora, e isso, as pessoas que têm esse tipo de problema, eles também, de certa forma, nos episódios, se tornam incapazes para desenvolver a sua atividade profissional, né? Hoje, né, enfim, a bipolaridade é uma das doenças que mais incapacitam, né, o indivíduo. Aí vem, né, muitos, né, dos pacientes, né, incapacitados, então, INSS, né, toda essa questão. A bipolaridade já, desculpa. Não. A bipolaridade já é tratada também pelo INSS? Sim, nos casos graves, né, sim, se consegue, né, enfim, pelo SUS. Se encostar, né, pelo INSS é reconhecida, então. Sim. E o SUS também trata ou é um tratamento só particular? Não, o SUS também. O SUS também já trata. Já dispõe de psiquiatras também, né, que atendem a Sim. população. Medicações algumas, né, porque são remédios caros, remédios, né, de tratamento depressivos, enfim. Então, eu acredito que seja um tratamento caro. E, principalmente, né, as pessoas têm que manter uma para sempre terapia. Além da medicação ser para sempre, né, Jo? Tem que manter terapia uma vez por semana ou a cada 15 dias, se não for pelo SUS, né? Fica muito complicado. Para algumas pessoas é inviável, né, doutora? Vamos. O SUS disponibiliza alguns medicamentos, né? Principalmente, né, o lítio, o ácido valproico, dependendo, né, o estado, né, também, através de processos, enfim, disponibiliza quetiapina, alguns antipsicóticos, olanzapina, né, risperidona, o SUS já oferece. Então, alguma coisa dá para ser feito, sim, pelo SUS. Que bom. Né? E não é pouca gente, né, porque os dados da Organização Mundial da Saúde, que é isso que a doutora falou há pouco, em porcentagem, mas seria 140 milhões, né, de pessoas mundialmente falando, né, que teriam, então não é pouca gente, né? Não, é muita gente. Doutora, e o transtorno de bipolaridade, o transtorno bipolar, no caso, ele pode ser confundido com transtorno de personalidade? Sim. Na verdade, algumas comorbidades, né, ali andam juntas, né, digamos assim. Então, pode sim ser confundido principalmente com o transtorno de personalidade borderline, né? E muitas vezes pode estar associado, né? O paciente pode ter a bipolaridade e pode ser também, né, ter o transtorno da personalidade borderline.
muitas vezes, né, além do transtorno da personalidade, né, transtornos ansiosos, né, junto com a bipolaridade, algumas doenças que podem se confundir, né, também, o TDAH, né, o episódio depressivo maior, né, também, enfim, tudo isso junto ou muitas vezes se confundindo ali, né, dificultando também no diagnóstico. E a pessoa pode ter uma predisposição genética e nunca desenvolver sintomas da bipolaridade? Pode. Uhum. Muitas vezes o estilo de vida, né? A questão ali, né, ambiental, né? O como, o que a pessoa vive, o que a pessoa viveu, né? Porque tudo é da infância, né? Até que, enfim, a pessoa vai construindo, né, a personalidade, né, vem desde lá da infância. Então, sim, mesmo que um familiar tenha, digamos assim, não necessariamente que a pessoa vai desenvolver. Uhum. Que interessante isso. Que interessante, dependendo do ambiente em que a pessoa E vive. é tão interessante que tem até um dia, né, doutora, para transtorno bipolar. Eu achei uma curiosidade, que é dia 30 de março e em virtude, tu vês, a gente, né, fica sabendo, são curiosidades do pintor holandês Vincent van Gogh, né? Uhum. Que depois ele seria descobriu. uma provável vítima, né, de bipolaridade. Então, há pouco tempo, né, 30 de março, recém passou, tem até o dia do transtorno bipolar. Então, veja como a doença é séria, né? E realmente tem que ser tratada, e a adesão ao tratamento tem que ser precoce, né, doutora? Tem que ser logo no início, justamente para não ter esses prejuízos mencionados aqui. E deixar aqui um alerta, né, para quem sente qualquer coisa, que procure um profissional, porque, na verdade, isso faz toda a diferença no tratamento. Com certeza, Quanto e vai antes- agravando, né, doutora, se for deixado. Sim, e muitas vezes, né, enfim, a cada novo episódio, a cada surto, né, os neurônios, né, enfim, Se vão perde, deteriorando. se perde um pouco. E se não tratado, né, ao longo dos anos, pode desenvolver demência também, né? E sem falar no convívio familiar, né? Exatamente. Porque quando tem uma pessoa depressiva no seio familiar, já a família inteira se cerca disso e sofre junto, né? Então, acredito que no transtorno bipolar também acontece a mesma coisa, né? Por isso que o tratamento familiar ali dado à vítima, na verdade, ao paciente do transtorno tem que ser muito adequado, né? Para que ele possa se desenvolver, melhorar a sua condição, né, doutora? E a gente está falando de um transtorno que está em nosso meio. Nossa, Em nosso exatamente. meio, não é uma coisa distante, né? Porque hoje em dia, e com tudo que temos passado e passamos, tá mais Não evidente, é nada né, difícil, doutora? né, Jô, de Sim, ter sim. pessoas muito Não, próximas não. de nós. Nós precisamos de muito equilíbrio mesmo para nossa mente, né? Para não desenvolver. E quando tratado, quando a pessoa é estabilizada, a pessoa pode ter uma vida normal. Né? Então, por isso a importância, né, do tratamento, da aderência ao tratamento, que muitas vezes é tão difícil, porque, melhora, pronto, não preciso mais de medicamento, tô bem. Aí desiste do tratamento. Desiste do tratamento, os sintomas voltam piores. Aí, o que antes podia ser tratado com, sei lá, com um lítio, vai ter que ser tratado com várias outras medicações associadas para poder fazer o mesmo efeito. Então, a psicoeducação, né, do paciente, assim, se conscientizar de que sim, precisa tratar a vida inteira, enfim, para ficar estável, ficar bem e poder ter uma vida normal, né? Eu acho que tem que parar mesmo com esses preconceitos de que uma pessoa que procura um psiquiatra é porque tá louco ou porque tem algum problema mental. Não.
né? Tu tem uma doença, tu Existe. vai se tratar e tá tudo certo, e tá tudo bem, né? Então são mitos, são crenças que a gente traz há muitos anos, né? Principalmente no interior. Então E fica a existe dica aí, pessoal. também, e existe também muito a resistência ao remédio, né, doutora? Bastante. Tem pessoas que não aceitam precisar tomar o remédio. E isso prejudica muito, dificulta, agrava, né, muito a situação. Sim, bastante. E não só paciente, assim como muitos familiares também, né? Claro, o preconceito, né? A psicofobia em si. Então, de estarem cientes, né, de que se tem uma doença, né, se tem uma patologia, as medicações estão aí para que a gente consiga combater, digamos assim, né, ter um controle desses desequilíbrios. Então, se a medicação está aí, é porque, sim, pode ser usada, né? E não tem o porquê não usar. E aqui a gente está falando em doença, mas a gente está falando mais em saúde. E a saúde, ela é completa. É física, é mental, principalmente, né, doutora? Às vezes então, a se gente cuida tem que... muito, né, da Exatamente. física, se cuida muito esquece da outra. E esquece da mental, da espiritual, então... E é o bem mais precioso, a saúde, é o que nós temos realmente que ter. Então, é importantíssimo cuidar da saúde mental. Isso aí. Exatamente, dicas da Jo. Isso aí. E o tratamento adequado pode ajudar muitas pessoas, né, até as pessoas com um sintoma mais grave, né, doutora, da doença. Então, é o que a gente vem falando aqui, de procurar o tratamento adequado, aceitar o não ao preconceito e procurar profissionais competentes e capazes de seguir com um tratamento para a vida toda. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa e a gente gostaria de deixar aqui uns minutinhos para as suas considerações finais, para que você coloque aquilo que a gente, de repente, não tenha perguntado, que você gostaria de falar sobre bipolaridade. Então, vou orientar, assim, né? Para que o pessoal de casa, né, enfim... quem faz o tratamento ou quem daqui a pouco se identificou com sintomas, né, que se conscientize, né, de que é necessário, que é importante, né, procurar ajuda, que não se tem esse preconceito, né, é uma doença como qualquer outra, né, uma doença crônica que precisa de tratamento, então não fique sofrendo, né? Procure ajuda, peça para algum familiar, né? Fale, né, dos seus sintomas, do que está sentindo, não fique sofrendo sozinho, né? E os familiares também, né, que identificam alguns dos sintomas para que ajudem, né, o paciente, né, a pessoa a procurar ajuda, né, que incentive. Isso aí. Então, doutora, nosso muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Com certeza, o que foi colocado aqui é de extrema importância para todos nós, porque a gente nunca sabe, né, se a gente está convivendo com uma pessoa com esse transtorno ou não, se existe uma pessoa sofrendo ao nosso lado e de que formas a gente pode ajudar. E como a gente sempre coloca aqui, o nosso programa é para levar informação para as pessoas e poder contribuir um pouquinho mais com esse conhecimento, né? E tão importante o assunto de hoje quanto ao que foi conversado aqui. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar nessa noite conversando com você. Eu que agradeço pelo convite. Enfim. Obrigada, Michele, uma honra mesmo, e foi muito esclarecedor, como a Veridiana falou, assunto importantíssimo, do interesse de muita gente, acredito, né, porque sempre a gente conhece alguém, ou tem na família, ou até a gente, né, daqui a pouco pode desenvolver. Prestar atenção aos sintomas, né? Prestar atenção aos sintomas. Então, foi muito bom, e muito obrigada por ter vindo hoje ao nosso programa. Obrigada, Michele, um beijo a todos e muito boa noite. Então a gente chega ao final de mais um programa Mulheres.
Foi um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante da bipolaridade com a doutora Michele Ferrari, e a gente agradece a audiência de todos, agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Boa noite a todos.